A maior parte dos viajantes chega ao aeroporto com a sensação de que está tudo certo, mas a verdade é que existem vários detalhes escondidos que podem transformar uma viagem perfeita em um grande problema. Entre a pressa, a expectativa e os procedimentos que já parecem automáticos, surgem erros comuns que até quem voa com frequência acaba cometendo sem perceber. E esses erros não causam apenas pequenos incômodos. Eles podem fazer você perder tempo, dinheiro, documentos importantes e até o próprio voo. Um item guardado no lugar errado, uma escolha apressada no assento, uma refeição inadequada antes de embarcar ou um simples descuido nas regras do aeroporto podem criar situações difíceis de reverter. A boa notícia é que quando entendemos esses riscos, evitá-los se torna simples. Hoje, vamos mostrar os principais erros antes do voo que quase todo brasileiro comete sem saber. Entre todos os erros que passam despercebidos antes de um voo, um dos mais perigosos é guardar documentos importantes dentro de uma necessaire pequena. Ela parece prática, fácil de carregar e rápida de acessar. Mas justamente por ser pequena demais, é também o item que mais some no meio da correria do aeroporto. Em terminais cheios, essa bolsinha pode deslizar por baixo de uma cadeira, cair entre malas ou simplesmente ser levada sem que você perceba. E quando ali estão seu passaporte, cartão de embarque ou cartões, o problema vira um transtorno imediato. A forma mais segura é manter tudo em um bolso interno, fechado, colado ao corpo. Um detalhe simples que evita dores de cabeça que comprometem toda a viagem. Logo depois de garantir seus documentos, vem um passo que deveria ser automático, mas muita gente ainda ignora: fazer o check-in online. Muitos deixam para depois achando que não faz diferença, mas para as companhias aéreas isso é decisivo. Quando o voo está lotado ou há overbooking, quem não fez check-in é o primeiro da lista para ser retirado da reserva. Além disso, fazer o procedimento com antecedência aumenta suas chances de escolher um assento melhor. Agiliza o embarque e evita filas longas no aeroporto. É uma atitude simples, prática e que elimina vários imprevistos antes mesmo de você sair de casa. Um pequeno cuidado digital que garante um começo de viagem muito mais tranquilo. Com o check-in resolvido, o próximo desafio aparece assim que sua mala vai para a balança: o risco de excesso de peso. Esse é um problema que pega muita gente desprevenida, porque o peso extra costuma vir de itens pequenos que passam despercebidos. Produtos de higiene em tamanho grande, um segundo par de sapatos ou até um casaco mais pesado podem ultrapassar o limite sem que você perceba. O resultado é pagar uma taxa inesperada ou ter que abrir a mala e reorganizar tudo ali mesmo, na frente de outras pessoas. Para evitar isso, pese a bagagem em casa e leve apenas o essencial em versões compactas. É um cuidado simples que economiza dinheiro, tempo e aborrecimentos. Depois de resolver a questão do peso da mala, existe outra escolha que determina como será todo o seu voo: a seleção do assento. Muita gente aceita o assento automático ou escolhe rapidamente, sem olhar o mapa com atenção. Mas os assentos não são iguais, alguns não reclinam, outros ficam colados ao banheiro, e muitos não têm espaço suficiente para as pernas ou tomada para carregar o celular. Alguns minutos de pesquisa evitam horas de desconforto. Sites como o Seat Guru ou até o próprio mapa da companhia aérea mostram quais fileiras são apertadas, barulhentas ou mal posicionadas. Quando você sabe o que evitar, escolher o assento vira uma estratégia, não um risco. É um detalhe simples que muda toda a experiência de voo. Com o assento definido, outro hábito bastante comum aparece na área de check-in: o uso de filme plástico para envolver a mala. À primeira vista, parece uma proteção extra, algo que mantém a bagagem limpa e segura, mas na prática, costuma trazer mais dor de cabeça do que benefício. Se você esqueceu o passaporte, um remédio ou um carregador dentro da mala, vai precisar rasgar todo o plástico ali mesmo, perdendo tempo e dinheiro. Além disso, o material atrapalha inspeções e gera lixo desnecessário. Uma capa reutilizável ou um cadeado aprovado pela C
oferece a mesma segurança, porém sem complicações. Optar por uma proteção mais inteligente mantém sua mala segura e deixa sua passagem pelo aeroporto muito mais prática. Depois de despachar a bagagem, o próximo ponto decisivo é a passagem pelo raio-x, onde muitos passageiros perdem tempo sem perceber por causa da fila errada. O impulso natural é entrar na primeira fila disponível, geralmente a mais perto da entrada, mas exatamente por isso ela costuma ser a mais lenta. Todo mundo vai direto para lá. O que muita gente não sabe é que, alguns metros adiante, quase sempre existem outras filas abertas e muito mais rápidas. Caminhar um pouco mais pode economizar 20 minutos ou até mais nos horários mais movimentados. Observar o fluxo, evitar seguir automaticamente a multidão e escolher uma fila mais vazia torna todo o processo mais tranquilo. Pequenos ajustes assim mantêm seu ritmo de viagem mais leve até o embarque. Quando você finalmente chega à frente do raio-x, outro erro comum costuma atrapalhar: esquecer as regras dos líquidos. Mesmo quem viaja com frequência se confunde, porque a regra parece simples: frascos pequenos, tudo em uma sacola transparente. Mas o problema quase nunca é o líquido em si, e sim o tamanho do frasco. Se o recipiente for maior do que o permitido, ele será descartado mesmo que esteja praticamente vazio. Itens colocados de última hora, como shampoo, perfume ou hidratante em tamanho grande, costumam causar atraso e irritação. A solução é organizar tudo antes de sair de casa: frascos pequenos, bolsa transparente e itens visíveis. Esse cuidado evita perdas, acelera o processo e mantém sua viagem fluindo sem estresse. Depois de passar pelo raio-x, muitos viajantes relaxam menos, e é exatamente nesse momento que acontece o próximo erro C: perder no duty free. Os aeroportos são planejados para fazer você caminhar por corredores cheios de perfumes, chocolates, eletrônicos e lembrancinhas. As luzes, as promoções e o movimento constante fazem o tempo passar sem que você perceba. Mesmo quando o portão está perto, os avisos de embarque se misturam ao barulho e podem passar despercebidos. Uma passada rápida para só dar uma olhada pode virar um voo perdido. Para evitar isso, navegue com foco. Coloque um alarme, confira o portão com frequência e limite o tempo nas lojas. O duty free é tentador, mas não pode comprometer sua viagem. Após atravessar o duty free, surge outro erro discreto que pode comprometer todo o voo: comer alimentos diferentes ou muito pesados antes de embarcar. Os restaurantes do aeroporto oferecem opções tentadoras, sabores novos e pratos mais elaborados, mas seu estômago nem sempre reage bem quando você está a 10 mil metros de altitude. A mudança de pressão faz os gases se expandirem, aumentando a sensação de inchaço, mal-estar e até náusea. Mesmo comidas que parecem normais no chão podem virar um problema lá em cima, principalmente se forem muito condimentadas, gordurosas ou pesadas. A melhor escolha é optar por algo leve e familiar antes do voo. Uma refeição simples no aeroporto pode evitar horas de desconforto dentro do avião. Depois de pensar no que você come antes do voo, outro fator que pode influenciar muito sua experiência é o horário em que você escolhe voar. A turbulência, embora seja normal, varia bastante conforme a hora do dia e a estação do ano. Voos à tarde costumam ser mais agitados porque o sol aquece o solo, criando correntes de ar quente que sobem e deixam a atmosfera instável. Essas correntes são mais fortes nos meses quentes, tornando os voos no meio do dia mais turbulentos. Já os voos, bem cedo ou tarde da noite, tendem a ser mais suaves. O solo está frio, o ar é mais estável e as sacudidas diminuem. Essa pequena escolha no horário pode deixar sua viagem muito mais tranquila. Enquanto você busca um voo mais tranquilo, existe um detalhe que muita gente ignora: os pontos escondidos de germes no aeroporto. Embora muitos pensem que o banheiro é o lugar mais sujo, pesquisas mostram que outras superfícies são ainda piores. As bandejas do raio-x, por exemplo, acumulam sapatos, celulares, carteiras e cintos de centenas de pessoas, e quase nunca são higienizadas. Os bolsos do assento também são grandes acumuladores de sujeira, cheios de restos de comida e objetos esquecidos. Até os apoios de braço e telas sensíveis ao toque carregam bactérias ao longo do dia. Não dá para evitar tudo,
mas é possível reduzir muito o risco. Levar lenços desinfetantes, limpar as superfícies e evitar tocar o rosto ajuda a proteger toda a sua viagem. Depois de passar pelos pontos mais cheios de germes no aeroporto, ainda existe um último erro que afeta toda a viagem: ignorar o impacto do jet lag. Muita gente acha que o corpo se ajusta sozinho ao chegar, mas a mudança brusca de fuso horário exige muito mais do organismo. O relógio biológico demora a sincronizar, causando cansaço, dor de cabeça, irritação e noites mal dormidas. Uma preparação simples antes do voo já faz diferença. Ajustar o relógio para o horário do destino, dividir o sono em voos longos, manter-se hidratado e escolher alimentos leves e ricos em água ajuda o corpo a adaptar mais rápido. O objetivo não é eliminar o jet lag, e sim reduzir seus efeitos para você aproveitar o destino desde a chegada. Com os principais erros antes do voo deixados para trás, entramos agora em estratégias que tornam a viagem muito mais confortável. E uma das mais simples e frequentemente ignoradas envolve o famoso assento da janela. A vista é incrível, a sensação de privacidade é maior e o cantinho reservado faz muitos viajantes preferirem essa posição. O que quase ninguém considera é o quanto esse assento pode ficar frio durante o voo. Em altitude de cruzeiro, a fuselagem externa enfrenta temperaturas extremamente baixas e parte desse frio acaba chegando ao interior do avião. Depois de algumas horas, o lado da janela pode ficar surpreendentemente gelado. Levar um casaco leve resolve isso facilmente, permitindo aproveitar a vista sem passar desconforto. Manter-se confortável durante o voo é importante, mas cuidar da saúde é ainda mais. Por isso, um dos hacks mais inesperados é evitar bebidas quentes feitas com a água do próprio avião. Café e chá parecem escolhas naturais, especialmente em voos longos, mas os tanques que armazenam essa água não recebem limpeza frequente ou padronizada. Diversos estudos já identificaram bactérias e resíduos que tornam esse sistema menos seguro do que a maioria imagina. Optar por bebidas lacradas, como água mineral, sucos em lata ou opções embaladas, elimina totalmente o risco. Assim, você se mantém hidratado sem depender de uma fonte de água duvidosa. Um ajuste simples que protege sua saúde e deixa sua viagem muito mais tranquila. Mesmo escolhendo bem o que beber, manter a higiene dentro do avião continua sendo essencial. Dois dos pontos mais sujos da cabine são a mesinha e o bolso do assento. Embora a equipe faça uma limpeza rápida entre um voo e outro, o tempo é curto e não permite higienizar tudo com profundidade. As mesas acumulam migalhas, respingos e bactérias de voos anteriores, enquanto os bolsos viram depósito de lenços usados, embalagens e objetos esquecidos. Ao tocar nessas superfícies e depois levar a mão ao rosto ou comer, o risco de contaminação aumenta. Levar lenços desinfetantes resolve o problema. Basta limpar a mesa, os braços da poltrona e o bolso para garantir um ambiente muito mais seguro durante o voo. Com espaço limpo e organizado, o próximo hack envolve o horário do voo. Os voos da manhã são, de longe, os que menos sofrem atrasos, e isso não é coincidência. A malha aérea funciona como um efeito dominó. Se um avião atrasa no começo do dia, todos os voos seguintes que dependem dele também atrasam. Conforme as horas passam, esses atrasos vão se acumulando, especialmente no período da tarde e da noite. Já os voos bem cedo acontecem antes desse efeito começar. O avião costuma pernoitar no aeroporto. A tripulação inicia a jornada no horário e o tráfego aéreo é menor. Escolher um voo matinal aumenta muito suas chances de decolar no horário e chegar mais tranquilo ao destino. Conforme você ajusta sua rotina de viagem, surge uma vantagem inesperada em um lugar que muitos ignoram: o fundo do avião. A maioria evita essas fileiras achando que são menos práticas, mas na realidade, o atendimento ali costuma ser melhor. Os comissários trabalham a partir da galley, então as fileiras próximas recebem atenção primeiro e com mais frequência. Fica mais fácil para a tripulação oferecer um lanche extra, repor bebidas ou atender pedidos rapidamente quando você está perto da área de serviço. Mesmo que o desembarque demore um pouco mais, a troca vale a pena.
Escolher um assento atrás pode melhorar sua experiência sem custo adicional, principalmente em voos longos, onde o atendimento faz grande diferença. Outro hack simples, mas muito eficiente, envolve a almofada de pescoço inflável. Muitos passageiros enchem a almofada totalmente antes da decolagem, achando que isso garante mais conforto. Porém, quando o avião sobe e a pressão da cabine diminui, o ar dentro da almofada se expande. O que parecia confortável no solo pode ficar duro demais e, em casos extremos, até estourar. Além disso, o excesso de pressão prejudica o apoio natural do pescoço. A solução é básica: encher a almofada só pela metade antes da decolagem. Quando o avião atinge a altitude de cruzeiro, ela se ajusta sozinha à firmeza ideal. Um detalhe pequeno que faz grande diferença no descanso durante o voo, ao ajustar cada detalhe da sua rotina de viagem. Existe um último hack que pode melhorar bastante sua experiência a bordo: pedir uma refeição especial. Muita gente acha que essas opções são apenas para quem tem restrições alimentares, mas as companhias aéreas preparam essas refeições em lotes menores e as embarcam primeiro. Por isso, costumam ser mais frescas, melhor preparadas e servidas antes das demais. Receber sua refeição mais cedo dá mais tempo para descansar, ler ou aproveitar o voo sem esperar todo o serviço da cabine. Opções como vegetariana, sem lactose ou com baixo teor de sódio geralmente são mais leves também. Mesmo sem restrições, escolher uma refeição especial pode elevar discretamente a qualidade do seu voo. Com todas essas estratégias reunidas, você está preparado para viajar de forma muito mais prática, segura e confortável. Cada dica apresentada menos, desde evitar erros antes do voo até escolher melhor o horário e usar pequenos hacks dentro do avião, funciona em conjunto para transformar completamente a sua experiência. Viajar não precisa ser sinônimo de estresse. Com um pouco de atenção e preparo, é possível evitar atrasos desnecessários, reduzir riscos, proteger sua saúde e tornar todo o processo mais leve desde o momento em que você entra no aeroporto. As maiores diferenças vêm de pequenas escolhas feitas com constância. Antes do seu próximo voo, releia essas dicas, selecione as que mais combinam com sua rotina e coloque tudo em prática. E, se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que também viaja bastante ou que esteja prestes a embarcar. Um único conselho pode evitar horas de desconforto ou até salvar uma viagem inteira. Boa viagem e que seu próximo trajeto seja o mais tranquilo de todos.